Boa noite, irmãos. Seja muito bem-vindo a mais um culto online da Igreja Batista Bíblica de Joinville. Espero que você aí em casa esteja bem. Espero que você, com esse culto que nós vamos ter online, possa estar encontrando conforto e abrigo do nosso Senhor Jesus Cristo. Queria começar com uma palavra de oração e logo mais iniciaremos o nosso louvor a Deus. Vamos orar. Graças te damos por mais um dia que nós estamos aqui, Pai, poder te louvar e te adorar. Que o Senhor possa estar abençoando, Pai, esse culto, Pai, que tudo que seja feito aqui seja para a honra e glória do Seu nome. Abençoe também aqueles irmãos que estão em casa, Senhor, que estão desanimados, que estão doentes, Senhor, que o Senhor possa estar indo de encontro, que os louvores, Senhor, possam ir de encontro com cada um, a palavra também, e que tudo que nós estivermos fazendo aqui seja para a honra e glória do Seu nome. No mais que eu te peço e te agradeço, no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Para começar, vamos cantar o número 72, Creia em Deus. Número 72, Creia em Deus. Chegar, deposite a sua confiança em Deus. Próximo hino, número 313, em fervente oração. Número 313, em fervente oração.
Senhor tem poder quando tudo deixares o altar. Amém, irmãos. Belos hinos entoados a Deus. Espero que o irmão tenha aproveitado esse momento de louvor. Logo mais teremos nossa pregação. Deus abençoe. Mais uma vez, boa noite. Nesse momento agora, vamos para a nossa pregação. A minha oração hoje é que você possa ser confrontado com a palavra, que essa palavra venha de encontro com você e que isso possa ser resposta das suas orações. Sem mais delongas, vamos abrir nossas Bíblias para Mateus, capítulo 6. Nós vamos estar lendo do versículo 25 ao versículo 34. Mateus, capítulo 6, 25 a 34. A palavra de Deus diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quando que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeia, não colhe, não ajunta em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que vestiremos, porque os gentios aqui procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscais, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará o seu cuidado, basta ao dia o seu próprio mal. Vamos orar mais uma vez. Senhor, que a Tua palavra, Senhor, possa estar confrontando nesse momento, Pai, que o Senhor possa estar me usando como um instrumento vivo nas Suas mãos. Que não seja, Senhor, as minhas palavras, não seja o meu espírito, mas as Suas palavras e o Teu Espírito. Abençoe, Senhor, cada pessoa, Pai, que está ansiosa com o dia do amanhã, para que elas possam estar depositando a sua confiança em Ti. No mais que eu te peço e te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. William Canib foi um ministro batista inglês e missionário na Jamaica em 1824. Seu irmão mais velho, Thomas, ele era professor missionário na Jamaica. Só que, infelizmente, Thomas morre aos 24 anos e William se oferece para substituí-lo. Ele, então, vai para a Jamaica para evangelizar as crianças e os adultos. Mas quando ele chega lá, ele encontra um povo escravizado, então ele começa a alfabetizar as crianças escravas, seus pais analfabetos, ensinando eles a ler e a escrever. Estabeleceu igrejas por toda a ilha para os escravos. É claro que isso não vai agradar nem um pouco os magistrados e os donos de escravos daquela época, que não ficaram nem um pouco contentes com a presença de William. Na verdade, eles proibiram as construções de novos templos e capelas, proibiram os escravos de comparecerem aos cultos e também, como forma de punição, começou a açoitar os escravos que compareciam e também os líderes da igreja. Só que mesmo nessa situação de perseguição e desespero perante os escravos, a igreja só crescia. Quanto mais os escravos eram perseguidos, mais o número de conversão crescia cada vez mais na Jamaica. Agora, imagine o efeito desses homens que estão agora alfabetizados, pegando suas Bíblias, abrindo em Gálatas 4:7 e lendo o apóstolo Paulo dizendo: de sorte que já não és escravos, porém filho, e sendo filho, também herdeiro de Deus. Eventualmente, William volta para a Inglaterra para dar o seu testemunho e afastou qualquer hesitação que os homens da Inglaterra tinham de não apoiá-lo na abolição da escravatura.
Então, em 1º de agosto de 1834, a escravidão foi totalmente abolida em todo o Império Britânico. Um dia antes ao decreto que entraria em vigor, mais de 10.000 homens e mulheres se reuniram e cantaram louvores e oraram a Deus. E quando o relógio bateu meia-noite, não havia mais nenhum escravo na Jamaica. Eles estavam literalmente libertos dos laços da escravidão. Então, a partir daí, não existia mais nenhum escravo na Jamaica. Só que, infelizmente, não é como no século XXI, que as notícias correm rápido, todo mundo sabe o que está acontecendo. Infelizmente, nas áreas mais remotas, nas áreas onde a comunicação, cartas não estavam chegando, algumas pessoas não receberam a maravilhosa notícia de que a escravidão tinha acabado. Infelizmente, escravos que estavam libertos ainda estavam mantidos no escuro, porque os seus donos ainda diziam a mentira para eles, que eles continuavam escravos e que precisavam trabalhar. Irmãos, às vezes nós somos como esses escravos. Nós estamos livres, nós somos livres, estamos libertos do pecado, estamos libertos da presença do pecado, estamos libertos do poder do pecado através do sangue de Jesus Cristo, mas muitas vezes nós agimos como escravos. Irmãos, Deus quer que o seu povo, ele seja livre. Sim, nós enfrentamos problemas, nós enfrentamos situações adversas, mas não há nenhum problema que o cristão ele não possa superar em Jesus Cristo. Por isso que hoje eu quero olhar um pouco mais acerca da preocupação sobre a ansiedade, porque é algo que pode escravizar qualquer cristão livre, se ele não depositar sua confiança verdadeiramente em Deus. Eu sei que nós vivemos dias difíceis, dias de incertezas, de tribulações, e esse sentimento de não ter talvez o que vestir, não ter o que comer, não saber se vai conseguir honrar com as contas, fazem algumas pessoas temerem para o dia do amanhã. Só que o maior problema acerca da ansiedade, das preocupações, irmãos, que muitas vezes nós nos esquecemos que essas coisas é pecado. Nós tentamos minimizar, o pecado. E muitas vezes colocar a ansiedade no dia do amanhã a gente não considera como um pecado, ou muitas vezes nós não consideramos um pecado tão grande assim, mas aos olhos de Deus ainda continua sendo pecado. Porque se nós pensarmos bem, quando nós estamos ansiosos, estamos preocupados com o dia do amanhã, nós negamos o amor de Deus. Porque nós estamos pensando que Ele não se preocupa conosco o suficiente para cuidar de nós no dia de amanhã. Também nós negamos a sua sabedoria, implicando que Deus não sabe o que está fazendo. Estou passando por essa situação, Deus não está no controle, o que Ele está fazendo? Então, a preocupação causa esse sentimento de não confiar no poder e na sabedoria de Deus. Também nega o poder de Deus, negando que Ele não é capaz de suprir todas as nossas necessidades do dia do amanhã. É isso que o pecado da ansiedade faz. Então esse tipo de preocupação, esse tipo de problema faz com que nós dediquemos todo o nosso tempo, toda a nossa energias, a fim de termos certeza que teremos o que comer no dia de amanhã e temos certeza que nós ficaremos livres. Mas quanta besteira! Nós sabemos que o dia do amanhã Deus cuidará dele. Então antes que nós percebermos, nossa vida passou e nós perdemos todo o propósito central para o qual eu e você nós fomos criados. Nós fomos criados para louvar e glorificar o nome de Deus. Deus nos criou a sua imagem e semelhança com o objetivo simples e único de nós amarmos, adorá-lo e servi-lo. E principalmente representar os seus interesses aqui na terra. Irmãos, nosso corpo ele foi planejado para ser o nosso servo e não o nosso mestre. Nós devemos ter na consciência que nós que devemos controlar o nosso corpo e não o nosso corpo nos controlar.
Interessante que Jesus, para acabar com todos esses pensamentos negativos, enquanto o dia do amanhã, ele vai pegar dois exemplos simples da criação para fazer como que nós somos, para fazer nos perceber o quão tolo nós somos de não confiar nele. Ele pega o exemplo de aves e flores. No versículo 26, nos diz que as aves não se preocupam com a comida do amanhã, porque eles sabem que o Pai irá providenciar, que é o Pai que as alimenta. Nos versículos 28 a 30, nos dizem que os lírios do campo, eles não se preocupam com a sua aparência, eles não se preocupam com o que eles vão vestir, e Deus ainda fala que Salomão, em toda a sua glória, perante esse lírio, ficaria em vergonha pela beleza no que eles têm. E os lírios, eles aparecem e no outro dia logo estão queimados. Por acaso Deus também não iria nos abençoar com vestimenta? Portanto, Deus vai usar essas aves e essas flores para nos trazer uma verdade que parece ser simples, mas uma verdade muito maior do que nós podemos pensar. Não se preocupe se você terá ou não provisões para suas necessidades diárias. Interessante que Jesus vai resumir tudo no versículo 34. Portanto, não vos aquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Então, o comando que Jesus nos dá aqui: não andei ansioso pela vida de vocês. Só que eu queria pontuar uma coisa aqui, que não andar ansiosos não quer dizer planejar. Nós devemos sim planejar. Na verdade, muitos lugares na Bíblia nos aconselham que nós devemos planejar. O pecado aqui que devemos evitar é a ansiedade do que irá acontecer no dia do amanhã, se teremos provisões ou não. Porque amanhã cuidará das coisas por si mesmo. Interessante que no versículo 24 nós não lemos, mas Cristo vai dizer: ninguém pode servir a dois senhores. É como se Jesus estivesse perguntando: quem é o seu mestre? Porque se seu mestre realmente for Deus, você não está depositando a sua fé em Jesus Cristo. E sua falta de fé em Deus é pecado. Interessante que quando nós duvidamos, quando andamos ansiosos e duvidamos de Deus, o que nós pensamos de Deus começará a revelar nas nossas vidas. Você, irmão, que está preocupado com o dia do amanhã, está ansioso, você não está depositando sua fé em Deus. É como se você estivesse orando, mas continuando preocupado. Você está dizendo: Deus, eu sei que você criou todas as coisas, eu sei que o Senhor é poderoso, eu sei que o Senhor abriu o mar vermelho, eu sei que o Senhor ressuscitou dentre os mortos, mas meus problemas são tão grandes que o Senhor não pode resolver. Também você não confia no seu Deus, porque mesmo que Deus tenha dito milhares e milhares de vezes na sua palavra que Ele te ama, que Ele se preocupa com você, você está duvidando do seu amor. Mas, irmãos, Deus pode mudar a nossa situação. Mas se você não acreditar nele, nada disso importa. Irmãos, o amor perfeito lança fora todo o medo. Por isso que eu gostaria, na noite de hoje, considerar 3 problemas como se preocupar com o dia do amanhã. Quais que são os 3 problemas de você aí de casa estar se preocupando com o dia do amanhã? Primeiro aspecto é que você perde a força para lidar com os problemas de hoje. Quando você começa a lutar com os pesos, com os problemas que deveriam ser para amanhã, você está totalmente errado, porque nós sabemos que Deus somente nos dá força para lidar com os problemas de hoje. Fazendo isso, trazendo os problemas do dia do amanhã, as preocupações do dia do amanhã, você vai simplesmente estar perdendo as suas forças e não sabendo lidar nem com os problemas de hoje e nem com os problemas do amanhã. Corrie ten Boom, ele disse assim: quando nós nos preocupando, estamos carregando a carga de amanhã com a força de hoje. Nós estamos carregando 2 dias em um. Irmãos, Deus não lhe dá força para enfrentar os problemas do amanhã. Ele lhe dá força e te capacita para resolver os problemas do hoje. E quando você começa a mexer nos problemas
do amanhã, você ficará preocupado, irritado com o amanhã. É como se você tivesse um peso assim. Você tem um peso para carregar. E você tem força suficiente para carregar esse peso no dia de hoje. Deus lhe capacita para carregar esse peso hoje. Mas quando nós puxamos os problemas e os fardos do dia do amanhã, nós estamos carregando um peso muito mais do que Deus planejou que nós carregássemos hoje. E não parece besteira? Fazendo essa ilustração nesse momento de, em vez de carregar um só, estamos carregando dois, quando nós tentamos puxar os problemas do dia do amanhã. Irmãos, se nós ficarmos presos no que irá acontecer do amanhã, nós ficaremos ansiosos quanto ao futuro, e com isso nós desonraremos o nome de Deus. E não só desonraremos o nome de Deus, como estaremos pecado, quanto também isso é inútil. O Senhor demonstra isso como uma pergunta, né? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Ninguém. Quanto mais você preocupa, o que isso pode fazer com a sua vida? Nada. Então, por que trazer problemas do amanhã, fardos para hoje, se você não tem força para lidar com eles? Resolva os problemas que você tem hoje e deixa que o amanhã Deus irá cuidar. Basta o dia o seu próprio mal. Então, o segundo aspecto do problema de se preocupar com o dia do amanhã é que você não faz adequadamente as responsabilidades dadas por Deus para você hoje. Então, quando você começa a se preocupar com sua responsabilidade do amanhã, você começa a esquecer das coisas importantes que você deveria fazer hoje. Então, você está gastando muita força física e força emocional, falhando tanto no que Deus quer que você faça hoje e talvez no que você precisa fazer no amanhã. É como se nós podemos pensar nisso como um cristão que ele vem na igreja domingo. Ele chama o pastor para conversar antes do culto e fala: pastor, eu estou com um grande problema. Amanhã minha empresa vai passar por uma auditoria, eu sou responsável por essa auditoria. Todo esse peso está nas minhas costas, eu não sei o que fazer. Mas espera aí, se nós pararmos um pouco para pensar, esse problema não é hoje. A sua responsabilidade hoje não é essa, se preocupar com isso. A sua responsabilidade hoje é adorar. A responsabilidade de você vindo para a igreja hoje é você estar em comunhão com seus irmãos. A sua responsabilidade no domingo é você honrar a Deus com esse dia. Honrar a Deus aprendendo e adorando mais a Deus, sendo confrontado com sua palavra. Sua responsabilidade no domingo é essa. Não é se preocupar com as coisas que pode ou não acontecer no dia do amanhã. Mais uma vez, não estou dizendo que você não pode planejar o seu dia, nem planejar as coisas. Os sábios fazem isso. Mas o pecado de você ficar ansioso nas coisas que podem acontecer ou não amanhã, isso sim é um pecado que todo cristão ele precisa deixar. E se nós formos parar para pensar, irmãos, o que nos preocupa é uma perda de tempo, porque se nós pararmos para pensar, 99% do que nos preocupa não vai acontecer de qualquer maneira. Você não pode prever o futuro. Então, se você está pensando, 99% é perda. Então, se você está preocupado com algo sobre o amanhã, você vai criar centenas de cenários para o resultado e existe uma grande chance de nenhum cenário que você criou irá aparecer no dia do amanhã. Então isso significa que o melhor que você pode fazer é visualizar 1% da sua preocupação, que pode ou não acontecer, o que dá 0%. Viu como é inútil se preocupar com o dia do amanhã? Não me admira que uma vez uma pessoa tenha dito que se preocupar é como balançar numa cadeira de balanço. Isso vai lhe dar algo para fazer, mas não o levará a lugar nenhum. Então, que desperdício de tempo e energia emocional. O interessante é que a preocupação, quando nós trazemos os problemas do amanhã, isso nos deixa irritado, de modo que você não pode ser o pai
que deveria ser para os seus filhos, nem o marido que você deveria ser para sua esposa, e você, esposa, não vai ser uma boa mãe, não vai ser uma boa dona de casa, não vai ser uma boa esposa, porque está preocupado com o dia do amanhã. As suas responsabilidades hoje precisam ter sua total atenção. Não deixe que os problemas e ansiedades que Satanás lança na sua mente lhe tire a energia de que Deus lhe está dando para resolver com os problemas do hoje. E é interessante que nós estamos falando e pensando, sempre trazendo problemas do amanhã, no futuro. Mas existem pessoas também que estão carregando fardos do passado. Talvez você machucou alguém, ou você tem algum pecado que você não confessou, não pediu perdão, e você vem trazendo esse fardo, carregando algo que não é para você carregar. Agora, quero ilustrar isso novamente. Imagine você com a carga de hoje, com a carga do amanhã, e peraí mais um pouquinho, e carregando a carga do passado. Irmãos, nós não temos força suficiente para lidar com todos esses pesos. Como eu disse, Deus lhe dá forças para nós resolvermos os problemas do hoje. Então, irmãos, eu sempre fico pensando, quando eu estava no ano retrasado, eu ia numa clínica de reabilitação, e eu pregava, às vezes, a palavra de Deus, eu explanava o evangelho, e eu ia conversar com algumas pessoas, alguns internos, e eles falavam: olha, eu não sei se eu posso realmente aceitar Jesus Cristo, eu tenho pecados, eu fiz coisas muito graves para conseguir sustentar o meu vício, para poder me drogar, eu não acredito que Deus quer que eu aceite, eu não posso aceitar o amor de Deus. Irmãos, que mentira! E esses homens estavam carregando um peso do passado, que era um peso que eles não precisavam carregar. Eu sempre falava para eles, 1 João 1,7, o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, se você está carregando muito a culpa do passado, confesse a Deus. Confesse, vai no seu quarto, feche a porta, se ajoelhe, confesse diante de Deus que o sangue de Jesus Cristo te purificará, e você poderá experimentar a paz e o gozo que somente um cristão, quando deposita todo o seu pecado diante de Deus, pode usufruir. Irmãos, nunca assuma um fardo que é do passado, porque você apenas se sobrecarregará e não fará os deveres que você tem para fazer hoje. O terceiro e último aspecto de se preocupar com o amanhã é que você deixa de ajudar outras pessoas. Então, quando você se preocupa com o dia do amanhã, você deixa de ajudar outras pessoas. Agora, imagine isso novamente, você está carregando os 3 pesos do passado, do presente e do futuro. E chega algum irmão do seu lado e pede: por favor, irmão, será que você pode me ajudar a carregar os meus fardos? E você vai pensar: você é louco? Você não vê todos os pesos que eu estou carregando? Você não consegue ver o peso que eu preciso carregar? Na verdade, é você que precisa me ajudar e não eu te ajudar. Irmãos, mas não deve ser assim. Se você fica muito pesado pensando nessas coisas, nós deixaremos de aproveitar o verdadeiro cristianismo. Ser cristão se torna um fardo. E que bênção é, irmãos, poder ajudar uns aos outros. Eu queria ler 2 versículos com os irmãos que se encontram em Gálatas 6. Um é versículo 2 e um é versículo 5. Nós vamos estar lendo primeiro o versículo 5 de Gálatas 6, que diz assim: porque cada um levará o seu próprio fardo. E o versículo 2 diz: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Interessante que a palavra fardo aqui do versículo 5 era uma palavra que poderia ser designada para uma mochila de um soldado. Uma mochila, um peso que uma pessoa consegue carregar no seu dia a dia. Mas no versículo 2
Paulo também ele vai dizer a palavra fardo, mas ao contrário do português, no original, no grego, a palavra fardo é uma palavra diferente. E ela dá a entender que é um fardo extremamente pesado. Então é um fardo aqui muito difícil para uma pessoa somente sustentar sozinha. Então ela precisa de alguém. Então se o seu fardo estiver muito pesado hoje, precisa ajudar o seu irmão que está carregando um fardo mais pesado. Mas como que você vai estar fazendo isso? Como que você vai ajudar o seu irmão se você está carregando muito mais peso daquilo que você precisava carregar? Então, quando nós pegamos os pesos do passado, os pesos do presente que nós devemos carregar e o peso do futuro que nós não devemos carregar, nós não teremos força suficiente para poder ajudar o irmão, para poder ser uma bênção na vida do irmão, para dizer, não, irmão, vamos aqui, eu vou lhe ajudar a carregar essa carga hoje, para ficar mais leve. Fazendo assim, nós cumpriremos a lei de Cristo. Então, um dos grandes problemas de nós puxarmos os problemas e nos preocuparmos com os problemas do amanhã é que isso vai nos tirar as forças e vai fazer com que nós não sejamos uma bênção na vida dos irmãos. Nós podemos deixar de ser uma bênção dentro da igreja, na unidade do corpo de Cristo. Então, irmãos, deixa de lado as preocupações e não perca a oportunidade de ser uma bênção para a sua igreja e para o seu irmão. E como que nós podemos lutar com tudo isso, irmãos? Como que nós podemos, olha, eu não quero mais puxar os problemas do amanhã, eu quero lidar com os problemas hoje, eu quero viver o hoje. Como que nós podemos fazer isso, irmãos? Tem um hino que eu gosto muito, que nós cantamos, é do cantor cristão, Em Jesus, amigo temos, do famoso Joseph Scriven, e na letra nós encontramos, ó que paz perdemos sempre, ó que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Irmãos, quando você se sentir tentado a puxar as preocupações do amanhã, ore. Coloque essas ansiedades, esses problemas no pé da cruz. Não carregue um fardo que não é para você carregar, irmão. Confie no... Era muito interessante que eu li alguns meses atrás que existia um navio e ele fazia Nova York, Inglaterra, e uma dessas viagens o capitão resolveu levar a sua esposa e sua filhinha de 8 anos. E durante o trajeto o navio foi acometido por uma grave tempestade. E quando as ondas batiam no navio, fazendo barulho, aquela menina de 8 anos acorda, meio assustada, e pergunta, mamãe, qual que é o problema? Sua mãe, meio nervosa, disse para ela que eles estavam passando por uma terrível tempestade. Ela simplesmente olha para sua mãe e pergunta, é o papai que está pilotando o navio? E sua mãe diz, sim, é o seu pai. Então aquela garotinha deita no colo da mãe e volta a dormir tranquila. O que nós podemos tirar tudo isso, irmãos, é que nós podemos estar descansando também no nosso Deus. Porque o nosso Deus é o nosso capitão e Ele está no controle das nossas vidas. E assim como essa garotinha que depositou a sua fé no seu pai, que é um homem que poderia falhar, porque nós não depositaríamos a nossa confiança em Deus, que é um Deus que não erra, que é um Deus perfeito, um Deus que nos ama e quer fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Por que não depositar a nossa confiança nesse Deus? Por que agarrar essas dúvidas, esses fardos que nós não é para que nós carregássemos? Descanse no seu Deus, porque Ele está no controle do nosso navio. Eu comecei esse sermão dessa noite falando que alguns crentes podem ser escravos da preocupação. Mas para aquelas pessoas que nunca aceitaram Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, ainda são escravos do pecado. Em João 8,34 nós lemos, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Então, sem Cristo, a Bíblia é muito clara para você que está aí me assistindo, que não tem Jesus Cristo como Senhor.
Infelizmente, se você não depositou a sua fé em Jesus Cristo, infelizmente você está correndo a passos largos para a perdição, para o inferno. Só que ainda existem boas notícias. Se você correr 2 versículos à frente, no versículo 36, Jesus Cristo faz uma promessa maravilhosa. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus Cristo, Filho de Deus, se fez homem, veio ao mundo, morreu na cruz pelos meus e pelos seus pecados. E se você, nessa noite, se arrepender, confessar os seus pecados e depositar sua fé em Jesus Cristo, que morreu por você, hoje ressuscitou e hoje está à destra de Deus, você também pode ser salvo. E com certeza, fazendo isso, Deus irá te libertar da escravidão do pecado. Ele dará a vida eterna. Convido hoje você que está me assistindo, que não depositou a sua fé em Jesus Cristo, se arrependa, creia no Filho e verdadeiramente Ele irá te libertar. Para concluir tudo isso, irmãos, todo esse assunto, é que a vontade, então, e o mandamento do nosso Senhor Jesus Cristo é que nenhum dos seus discípulos não seja os seus próprios atormentadores. Ele também não quer que nós não tornamos a passagem desse mundo muito mais tenebrosa e desagradável do que Deus a fez originalmente. Irmãos, por meio das nossas orações diárias, nós podemos conseguir as forças necessárias de que nós precisamos para suportar os nossos problemas diários e nos armar contra as tentações que nos afligem e não permitindo que nenhuma dessas coisas nos mova ou nos abale. A minha oração, irmãos, é que nós possamos aprender a não andar ansiosos com o dia do amanhã, a descansarmos e colocar qualquer dúvida, qualquer tentação, qualquer peso aos pés de Jesus Cristo. Não andeis ansiosos com coisa alguma. Espero que essa palavra possa vir de encontro com você que está ansioso com as coisas do amanhã, que você possa depositar todas essas dúvidas, esses problemas, esses fardos aos pés de Jesus Cristo. Que Deus possa te abençoar em casa e que você possa estar sendo abençoado. Até o próximo culto e que Deus lhe abençoe. Logo após esse vídeo, nós iremos colocar alguns pedidos de oração que os irmãos têm feito. Tira um tempo para ver esses pedidos de oração. Deus é poderoso para responder cada uma delas. Amém.